Os 3 sinais silenciosos de que sua relação está desmoronando. Como salvar? O silêncio, que precede o fim. Relacionamentos não terminam de repente. Não é como um vidro que se quebra com um impacto único. Eles se desgastam silenciosamente dia após dia, quase sem percebermos, até que, de repente, a distância se tornou irreversível. É como uma casa que, aos poucos, começa a apresentar rachaduras invisíveis, sinais que só são percebidos quando já é tarde demais. Existe um silêncio que cresce, e é justamente esse silêncio que mais denuncia a fragilidade de uma relação. Quantas vezes você já olhou para o seu parceiro e percebeu que havia uma parede invisível entre vocês? Não uma discussão explícita, mas um afastamento sutil. Conversas que antes fluíam agora são reduzidas a respostas curtas. Gestos de carinho se tornam raros. Olhares, antes cheios de conexão, agora parecem evitar tocar o outro. Esse é o primeiro indício de que algo está se rompendo, e poucos sabem reconhecer. O pior é que esse desgaste começa de forma silenciosa. Não é o grito, não é a briga, mas a ausência de algo essencial. A conexão emocional. O toque deixa de ter sentido, as palavras deixam de ter profundidade e a comunicação perde sua essência. O casal passa a coexistir, mas não mais a se encontrar. E essa erosão emocional silenciosa vai corroendo o que mantém a relação viva. A ciência das relações e a psicologia nos mostram que esse padrão é comum. Pequenas fissuras emocionais, quando ignoradas, crescem. A ausência de diálogo profundo, a falta de atenção genuína e a erosão da intimidade criam um ciclo invisível, mas letal. É como se a relação fosse um jardim que deixou de ser regado. As flores murcham, as raízes enfraquecem e o terreno se torna árido. Mas aqui está o ponto central. Não precisa ser assim. Existe um caminho para identificar esses sinais silenciosos antes que seja tarde demais. Há sinais claros, sutis, quase imperceptíveis, que, se forem reconhecidos, podem transformar completamente o destino da relação. É como ouvir o leve estalo de uma rachadura antes que o muro desabe e agir para reconstruir. Neste vídeo, vamos revelar quais são esses 3 sinais silenciosos que indicam que sua relação está em risco. Mais do que identificar, vamos mostrar como salvar. A proposta não é apenas evitar o fim, mas despertar um novo olhar sobre o amor, sobre a intimidade e sobre a coragem de manter viva a conexão. Você está pronto para ouvir o que seu relacionamento pode estar tentando dizer antes que seja tarde? Pois há mensagens escondidas nas entrelinhas do silêncio, e entendê-las é o primeiro passo para transformar seu amor e salvar sua relação. A perda progressiva da conexão emocional. A perda progressiva da conexão emocional é silenciosa, quase imperceptível. Não vem com gritos ou discussões explosivas, mas com pequenas ausências, uma conversa não iniciada, um abraço que deixou de acontecer, um olhar distraído no lugar de atenção plena. É como se o vínculo fosse diminuindo gradualmente, até que um dia percebemos que não existe mais o mesmo espaço seguro entre os dois. Esse é o primeiro sinal silencioso de que algo profundo está mudando. A psicologia das relações mostra que a conexão emocional é a base do vínculo duradouro. Ela vai muito além do sexo ou da convivência física. É um estado de presença, compreensão e intimidade profunda. Quando essa conexão começa a se desgastar, a relação passa a existir mais no plano da rotina do que no plano da relação real. Conversas tornam-se superficiais, trocas emocionais diminuem e o sentimento de pertencimento começa a se apagar. Podemos comparar essa perda a uma planta que deixa de receber água e luz. No início, ainda resiste. O casal continua junto, mantém uma convivência, mas a essência do relacionamento, a troca emocional, começa a definhar. Pequenos detalhes mudam. O parceiro deixa de perguntar como foi seu dia. A expressão de interesse é substituída por distração. Conversas profundas dão lugar a diálogos utilitários. É uma erosão silenciosa. A filosofia existencial nos lembra que amor não é apenas presença física, mas conexão de alma.
Quando essa conexão desaparece, resta uma coexistência vazia. Tornamo-nos companheiros de espaço, não de vida. E muitas vezes nem percebemos até que a distância já é grande demais para ser preenchida com simples palavras. Há uma pergunta que deve ser feita com honestidade. Você ainda sente que é ouvido pelo seu parceiro? Que existe um espaço seguro para partilhar suas dores, alegrias e inseguranças? Quando a resposta é negativa, é sinal de alerta. Esse tipo de ausência emocional não surge do nada. Ela é fruto de padrões repetidos. Evitar conversas difíceis, acumular mágoas, deixar de investir tempo de qualidade juntos. O impacto dessa desconexão é silencioso, mas profundo. Estudos mostram que a intimidade emocional é diretamente ligada à satisfação e à longevidade de um relacionamento. Quando ela se perde, o vínculo perde também seu sentido. Surge uma sensação de vazio, mesmo quando ambos ainda estão fisicamente próximos. E é nesse espaço que os sinais mais sutis começam a se manifestar. Reconhecer essa perda é o primeiro passo para restaurar a relação. Não é suficiente perceber que algo mudou. É preciso compreender que a conexão emocional exige cuidado constante. Presença, escuta ativa e empatia não são luxos, são fundamentos. E ignorar esse sinal silencioso é permitir que o desgaste avance até que a relação se torne irreversível. Neste vídeo, vamos explorar como identificar essa perda antes que seja tarde. Entender a linguagem silenciosa que o relacionamento usa para comunicar seu desgaste é essencial. Pois só quando conseguimos ouvir essa mensagem, podemos iniciar a reconstrução, restaurar a intimidade e reacender o vínculo emocional que sustenta o amor. Você está disposto a reconhecer a fissura antes que ela se transforme em abismo? Essa é a escolha que determina se um relacionamento poderá ser salvo ou se seguirá o caminho inevitável do silêncio final. A comunicação que deixa de existir. A comunicação é a ponte que mantém dois mundos conectados. Quando essa ponte enfraquece, o relacionamento começa a perder sentido. Não é apenas a falta de palavras, mas a ausência da qualidade dessa troca que revela a profundidade da crise. Conversar vai além de falar. É compartilhar o interior, traduzir sentimentos, construir entendimento. Quando as palavras desaparecem, o silêncio não é apenas ausência, é distância. No início, a comunicação é cheia de intenção. Olhares atentos, perguntas genuínas, risos compartilhados. Com o tempo, porém, muitas relações caem na armadilha da superficialidade. Diálogos passam a se restringir a funções práticas. Como foi seu dia? Está tudo bem? Perguntas profundas e conversas que alimentam a alma são substituídas por interações mecânicas, sem conexão real. Isso é um sinal silencioso perigoso. A neurociência revela que comunicar não é só trocar informações. É um processo emocional no qual a empatia e a atenção liberam neurotransmissores que fortalecem a sensação de vínculo. Quando a comunicação se torna superficial, o cérebro percebe a ausência de conexão e o vínculo emocional enfraquece. Esse silêncio emocional abre espaço para o distanciamento, criando uma rotina onde dois corpos coexistem sem se encontrarem. A psicologia mostra que o silêncio muitas vezes é uma forma de evitar conflitos ou desconfortos. Mas evitar a conversa não resolve problemas, apenas adia a inevitável erosão da relação. A ausência de comunicação profunda é como um vazamento silencioso de água, no início imperceptível, mas capaz de esvaziar um rio inteiro com o tempo. É importante perceber também que comunicação não é só falar, mas ouvir. A ausência de atenção plena, a incapacidade de ouvir sem julgar ou interromper, é outro sinal grave. Escutar é permitir que o outro se expresse, mesmo quando não concordamos. É reconhecer a importância do sentimento do parceiro. Quando isso desaparece, a comunicação se torna um monólogo frio ou um conjunto de interações utilitárias, sem emoção e significado. A filosofia existencial lembra que palavras são pontes para a verdade interior. Quando deixamos de compartilhar essas verdades, deixamos de construir intimidade. Viver sem comunicação profunda
é viver numa existência paralela, onde cada um constrói seu mundo sem entrar no do outro. A pergunta inevitável surge: vocês estão falando ou apenas coexistindo? Essa pergunta não é apenas retórica, é uma chave para entender a saúde da relação. A ausência de comunicação consciente não é um acaso, mas um sinal silencioso de que algo essencial está em declínio. Reconhecer essa ausência é o primeiro passo. Restaurar a comunicação exige coragem, coragem de abrir espaço para a vulnerabilidade, de falar o que importa, mesmo quando é difícil. É preciso transformar o diálogo em ato de presença, porque uma relação que fala verdadeiramente mantém viva sua conexão. No próximo capítulo, vamos explorar outro sinal silencioso de desgaste, a erosão da confiança e da intimidade, e entender como reconhecer quando a relação está perdendo não só a conversa, mas também a coragem de estar vulnerável um com o outro. Você está pronto para ouvir o que sua relação não está dizendo? A erosão da confiança e da intimidade. Confiança e intimidade não são conquistas instantâneas, são jardins cultivados com cuidado ao longo do tempo. Mas, quando descuidamos desses elementos essenciais, a relação começa a enfraquecer silenciosamente. Essa erosão não acontece de forma abrupta. É um processo lento, quase imperceptível, mas que mina a conexão de forma definitiva. A intimidade verdadeira não é apenas física, é vulnerabilidade partilhada. É mostrar o que há de mais profundo, sem medo de julgamento. Quando a comunicação falha, o espaço para essa vulnerabilidade se estreita. Pequenas desconsiderações, críticas sutis ou a ausência de atenção tornam-se fissuras invisíveis que corroem a base da relação. Isso cria um efeito dominó silencioso. Primeiro a confiança vacila, depois a intimidade se fecha. A filosofia existencial nos lembra que a intimidade é um espelho. Para que ela exista, é preciso coragem. Coragem de mostrar a própria sombra e aceitar a do outro. Quando essa coragem desaparece, o relacionamento deixa de ser um espaço seguro e se transforma em uma convivência superficial, onde a proteção contra a dor e o conflito se sobrepõem ao desejo de estar junto. A psicologia aponta que a confiança é construída diariamente, através de pequenos gestos, atenção genuína, cumprir promessas, respeito ao silêncio, presença emocional. Quando essas ações deixam de existir, mesmo que aos poucos, a confiança começa a se desfazer. E sem confiança, não há intimidade verdadeira. A erosão da intimidade também pode ocorrer por meio de segredos, omissões ou falta de transparência. Quando parceiros deixam de partilhar suas emoções, pensamentos e experiências, o vínculo se torna cada vez mais frágil. Surge então uma vida paralela dentro da relação. Dois mundos que coexistem sem se tocar profundamente. Neurocientificamente, a intimidade ativa áreas do cérebro associadas à empatia e à conexão emocional profunda. Sua ausência ativa áreas ligadas ao medo, à desconfiança e ao isolamento. Isso significa que o desgaste não é apenas emocional, é físico e cerebral. Nosso corpo percebe a ausência de conexão como uma ameaça. A reflexão essencial aqui é clara: intimidade é fruto de presença, confiança é fruto de cuidado. Quando ambos se perdem, a relação se transforma num espaço vazio, onde os parceiros vivem lado a lado sem realmente se encontrar. Essa erosão silenciosa é um sinal grave, não de que o amor acabou, mas de que ele precisa ser reconstruído. O desafio não é evitar crises, mas reconhecer esses sinais antes que seja tarde demais. Reconstruir a confiança exige mais do que palavras, exige ações consistentes. É reconstruir o terreno antes que a casa desabe. E restaurar a intimidade exige coragem para se mostrar inteiro, com fragilidade e verdade. Pergunte a si mesmo: minha relação ainda é um espaço seguro para que ambos possam se revelar? Ou estamos construindo uma convivência de silêncio e proteção? Reconhecer essa pergunta é abrir a porta para a transformação. No próximo capítulo, vamos explorar como resgatar a relação antes que ela se perca por completo, com estratégias práticas para restaurar confiança, intimidade
e conexão verdadeira. Você está pronto para reconstruir o que está sendo silenciosamente corroído? Como resgatar antes que seja tarde? Reconhecer que uma relação está em crise é o primeiro passo. Mas reconhecer não basta. É preciso agir. Resgatar um relacionamento exige consciência, coragem e prática constante. Não se trata de voltar ao que era antes, mas de construir algo novo, uma relação mais profunda, autêntica e alinhada ao que vocês verdadeiramente desejam ser juntos. O primeiro movimento é restaurar a comunicação consciente. Comunicação não é falar mais, é falar melhor, é transformar diálogos superficiais em conversas significativas. É criar um espaço seguro onde ambos possam expressar não apenas palavras, mas emoções, medos e expectativas. Perguntar sem julgar, ouvir sem interromper, oferecer presença total. Essa comunicação exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é o caminho mais curto para reconstruir confiança. Em segundo lugar, a presença ativa é essencial. Relações se desgastam quando estamos fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Estar junto não é apenas compartilhar o mesmo espaço, mas investir atenção plena no outro. Isso significa deixar o celular de lado, fazer perguntas genuínas, olhar nos olhos, tocar com intenção. É recuperar a arte de estar um com o outro. O terceiro passo é criar exercícios de intimidade emocional. Pequenos rituais que nutram o vínculo, reservar momentos diários para conexão, praticar gratidão mútua, compartilhar sonhos e vulnerabilidades. Esses gestos se tornam âncoras, lembrando ambos do propósito de estarem juntos. Não é sobre grandes mudanças, mas sobre pequenas repetições significativas. A filosofia existencial nos ensina que o amor não é um estado, é um projeto em construção. Reconstruir uma relação exige coragem para se expor, para enfrentar os próprios medos e reconhecer que nenhum relacionamento é perfeito. Essa coragem se manifesta ao dizer não quando é necessário, ao estabelecer limites saudáveis e ao escolher permanecer mesmo diante da dificuldade. Outro aspecto essencial é resgatar a empatia. Empatia não é concordar, é entender. É compreender o sofrimento do outro, mesmo sem poder resolvê-lo. É reconhecer que ambos trazem feridas, histórias e necessidades. Esse exercício exige paciência e disciplina emocional, porque reconectar-se é reconstruir não apenas a relação, mas também a própria capacidade de se doar. Não podemos esquecer o poder da reflexão conjunta. Reservar momentos para conversar sobre o próprio relacionamento, identificar padrões destrutivos e celebrar pequenas vitórias. Isso transforma o casal em parceiros ativos no processo de cura, ao invés de vítimas passivas de um destino decretado. A reconstrução exige um novo pacto, não o pacto da ausência de conflitos, mas o pacto de construir juntos apesar deles. É aceitar que relacionamentos não se mantêm pela sorte, mas pelo cuidado diário. É escolher cultivar presença, diálogo e respeito como práticas constantes. A pergunta que fica é profunda. Você está disposto a investir essa coragem, esse cuidado, essa vulnerabilidade para transformar a crise em oportunidade? Resgatar uma relação não é voltar ao passado, é criar um futuro novo, onde o vínculo se fortalece não pela ausência de dor, mas pela presença consciente. O próximo capítulo vai trazer a conclusão transformadora, um chamado à consciência no amor, que deixará você não apenas refletindo, mas pronto para agir. Conclusão transformadora, um chamado à consciência no amor. Relacionamentos não terminam de repente, eles se desgastam silenciosamente, como uma chama que aos poucos perde o calor até se apagar. O silêncio, a ausência de conexão, a falta de diálogo, tudo isso vai criando fissuras invisíveis. Reconhecer esses sinais silenciosos é o primeiro passo para evitar que a história termine antes do tempo. Mas reconhecer não basta, é preciso agir com consciência e coragem. O amor não é um sentimento imutável, ele é um processo, um movimento constante que exige atenção. Escolher amar diariamente é uma decisão ativa. É compreender que a relação é mais que momentos bons.
Ela é construída também nas dificuldades, nos conflitos e nas escolhas pequenas que fazemos todos os dias. O amor exige presença, diálogo e intenção. O convite aqui é claro: não espere até que as fissuras se transformem em ruínas. Olhe para o seu relacionamento como um terreno vivo que precisa ser cultivado. Pergunte-se: estou dedicando atenção genuína à minha relação? Estou disposto a ouvir o outro sem julgar? Estou criando espaço para vulnerabilidade e intimidade? A filosofia existencial nos lembra que a vida não é sobre garantir que tudo seja perfeito, mas sobre assumir a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Essa responsabilidade inclui cuidar do vínculo, mesmo quando ele exige esforço e entrega. Resgatar uma relação é escolher criar significado juntos. É reconhecer que amar é construir um pacto de cuidado, confiança e presença. Quando a relação é tratada com consciência, ela se transforma em algo mais profundo. Um espaço onde ambos crescem como indivíduos e como parceiros. Onde o diálogo substitui o silêncio, onde a vulnerabilidade substitui a distância e onde a presença substitui a ausência. Essa é a essência do amor consciente. A escolha é sua. Deixar que os sinais silenciosos se tornem um abismo ou usar cada sinal como um chamado para agir. Porque o amor não é apenas sentir, é decidir todos os dias que vale a pena cuidar. E então, pergunto a você: se hoje pudesse escolher entre seguir o caminho da indiferença ou o caminho da presença consciente, qual caminho você escolheria? O silêncio não precisa ser o fim. Ele pode ser o início de uma nova forma de estar junto. Um chamado à consciência no amor.